Bom dia, tá começando mais um episódio da Loletter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá escutando a gente nesta manhã de quinta-feira. No primeiro bloco, trazemos atualizações do julgamento do Bolsonaro no STF. No processual civil, STJ decide que a adjudicação só vale depois da penhora. Tem também no trabalho, TRT Minas Gerais nega vínculo empregatício a sobrinho que morou 5 anos na casa da tia. E no previdenciário administrativo, liminar obriga o INSS a analisar pedidos em até 30 dias. E ainda no previdenciário, STJ libera aposentadoria especial também para autônomos em atividades de risco. E para finalizar com o processual penal, uma audiência em Goiás gerou polêmica com um comentário descontraído da juíza. Até onde vai o bom humor? Inclusive, antes da gente partir para o episódio, eu queria agradecer a todo mundo que comentou, me desejando aí felicitações no meu casamento. Muito, muito obrigada, gente. Então pega o café, coloca o fone e bora pro episódio de hoje. A gente já começa com as atualizações do julgamento do Bolsonaro. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente em relação aos 5 crimes apontados pela PGR. Com isso, o placar parcial ficou em 2-1 pela condenação, votos de Moraes e Flávio Dino contra o de Fux. O caso envolve a suposta tentativa de golpe de Estado em conjunto com militares e aliados próximos. Fux já havia adotado a mesma linha em relação ao Mauro Cid e ao almirante Almir Ganier, absolvendo-os por falta de provas de comando ou participação em organização criminosa. Para ele, não ficou demonstrado que Bolsonaro tivesse liderado ou integrado de forma estável e hierarquizada o grupo descrito pela PGR como organização criminosa. O ministro também afastou as imputações de dano qualificado ao patrimônio da União e de deterioração de patrimônio tombado, ligadas às depredações de 8 de janeiro. Em seu voto, afirmou que não houve prova de que Bolsonaro ordenou ou incentivou diretamente os atos e destacou a ausência de nexo casual entre seus discursos e a invasão das sedes dos 3 poderes. O entendimento de Fux reforça a tentativa de desvincular as manifestações golpistas da responsabilidade direta dos réus julgados. O processo ainda será concluído na primeira turma do STF, que ouvirá os votos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e demais ministros. O resultado pode consolidar uma condenação inédita ou abrir margem para a absolvição do ex-presidente. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a penhora é a etapa obrigatória antes de qualquer adjudicação. O caso concreto envolveu um credor que tentou ficar ali com parte de um imóvel da devedora sem passar pela penhora. O TJSP até havia aceitado, mas a 4ª turma do STJ foi unânime. Sem penhora, não existe adjudicação válida. Segundo o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, pular essa fase viola o devido processo legal e deixa o executado sem defesa, especialmente em situações que envolvam bem de família. A penhora garante que o devedor saiba qual bem está em risco e tenha chance de contestar, assegurando o equilíbrio da execução. Mas afinal, o que é essa adjudicação? É quando, no processo de execução, o credor pede para ficar com o bem do devedor como forma de pagamento da dívida. Em vez de vender o bem em leilão, ele diz: deixa que eu fico com isso aqui e a gente quita a conta. Inclusive, palavra essa que a Laísa demorou 3 vezes para conseguir gravar. O detalhe é que o CPC impõe condições. O bem precisa estar penhorado, avaliado e o credor tem que oferecer valor compatível com a avaliação. Ou seja, não dá para simplesmente pegar o bem do devedor sem cumprir esse roteiro. É o que assegura transparência e justiça no processo. O Instituto está previsto nos artigos 825 e 876 do Código de Processo Civil como forma legítima de expropriação judicial. O recado do STJ é bem direto aqui. A adjudicação é válida sim, mas só quando respeita as etapas previstas em lei. Agora aqui, Victor, me conta, fala sério, depois de anos de estudo, OAB, cliente cobrando, audiência, o prazo correndo, tudo isso junto, é justo depender de alarme no celular para organizar tudo? Com certeza não, mas ainda tem escritório que ainda se apoia em planilha e grupo de WhatsApp.
aí o caos vira rotina mesmo, né? E é aí que entra o Juridic. A gente testou e viu na prática, uma plataforma que centraliza prazos, processos e tarefas em um só lugar. O melhor é que não tem complicação, galera. Quem começa já sente o alívio logo na primeira semana. Descobre que não era o direito que cansava, era a desorganização. Então fica aí a dica. Se você quer mais produtividade, menos peso na rotina, clica no link que está na descrição desse episódio e experimenta o Juridic. E bora com o direito do trabalho. Um sobrinho que passou 5 anos dormindo na casa da tia, buscando remédios e ajudando em algumas tarefas, entrou na justiça pedindo vínculo de emprego como cuidador de idosos. Mas o TRT de Minas Gerais rejeitou o pedido. A 9ª turma concluiu que a relação era de afeto, não trabalhista. Aqui pesou o fato de que a tia dele era lúcida, independente e já contava com uma cuidadora contratada para o dia. Além disso, o sobrinho não recebia um salário fixo, não seguia ordens formais e ainda era menor de idade quando a suposta relação começou. Elementos essenciais da relação de emprego, como subordinação e remuneração, não estavam presentes. O resultado foi claro, nada de vínculo e nenhuma condenação. A justiça reforçou que solidariedade e afeto familiar não se confundem com contrato de trabalho. Cuidar da tia sem salário e sem ordens diretas não gera férias, FGTS ou registro em carteira. Nossa próxima notícia é de direito previdenciário e administrativo. Um mandado de segurança lá em Goiás chamou atenção para um problema bem recorrente: a demora do INSS em analisar requerimentos. O juiz federal Paulo Hernani Moreira Barros determinou que a autarquia decidisse, em até 30 dias, um pedido de revisão de CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. A beneficiária aguardava resposta havia mais de 9 meses. O magistrado lembrou que o direito à razoável duração do processo está no artigo 5º da Constituição, desde a Emenda 45 de 2004. E mesmo antes dela, já existiam marcos legais. A Lei nº 9.784, de 1999, prevê 30 dias para decisão administrativa, enquanto a Lei nº 9.051, de 1995, fixa 15 dias para expedição de certidões. Ou seja, a regra nunca foi de indefinição. A decisão reforça a necessidade de respeito aos prazos, evitando que revisões, aposentadorias e benefícios fiquem parados por tempo indeterminado. Para o segurado, isso é mais do que burocracia, é garantia de subsistência, já que atrasos podem comprometer a renda e agravar também a vulnerabilidade social. O impacto também é jurídico. A demora administrativa não gera apenas insegurança, ela fere diretamente a dignidade da pessoa humana. A ordem judicial mostra que eficiência não é recomendação, mas obrigação, e que a justiça deve intervir sempre que o tempo da administração ultrapassa o razoável. E aí fica a pergunta: o que significa para o cidadão e para o direito as decisões que obrigam o INSS a analisar pedidos em até 30 dias? Quem responde pra gente é Bernardo Lage, advogado especialista em direito do trabalho. A morosidade do INSS é um problema crônico no Brasil. Recentemente, uma decisão judicial em Goiás determinou que o Instituto analise um pedido de revisão de certidão de tempo de contribuição em 30 dias. Isso após uma espera de mais de 9 meses. E essa situação expõe uma contradição no sistema previdenciário. A legislação estabelece prazos de 15 a 30 dias para análises administrativas, mas a realidade é completamente diferente. Segurados ficam meses aguardando respostas que deveriam ser dadas em semanas. E o que significa essa decisão para o cidadão e para o direito? Para o cidadão, representa esperança e reafirma o direito constitucional à duração razoável do processo. Mostra que existe limite para a paciência institucional e que o judiciário pode intervir quando a administração falha. Isso é especialmente importante nos direitos previdenciários, que têm natureza alimentar e garantem a subsistência das famílias. E do ponto de vista jurídico, essa decisão fortalece o mandado de segurança como instrumento contra a inércia estatal. Demonstra que a eficiência administrativa é uma obrigação concreta, não apenas um princípio teórico. Estabelece também um precedente importante. As dificuldades operacionais do INSS não podem servir como justificativa perpétua para violações constitucionais. O Estado tem o dever de se organizar para cumprir os prazos legais. E essa decisão sinaliza que chegou a hora do INSS repensar os seus processos e priorizar o atendimento ao cidadão dentro dos prazos estabelecidos pela lei.
Bora agora com o direito previdenciário. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que contribuintes individuais, ou seja, os autônomos, também podem ter direito à aposentadoria especial. A decisão afastou a ideia de que apenas trabalhadores vinculados a empresas ou cooperativas poderiam acessar o benefício. O ponto central está na prova. Não basta afirmar que exerceu atividade de risco. Desde 1995, a lei exige comprovação da exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente. O INSS alega que sem o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido por empregador, os autônomos não teriam como demonstrar. Por outro lado, o STJ destacou que a Constituição não diferencia segurados nessa questão. Assim, laudos técnicos, perícias e documentos equivalentes podem servir para demonstrar a exposição, mesmo sem vínculo formal. A tese garante igualdade de tratamento entre categorias de trabalhadores. Na prática, isso abre caminho para que autônomos em profissões de risco químico, físico ou biológico, como dentistas, caminhoneiros de cargas perigosas e profissionais da saúde, busquem um benefício. Se conseguirem comprovar as condições nocivas, podem sim garantir aposentadoria especial. E bora com o direito processual penal. Uma audiência de custódia em Umas, Goiás, ganhou repercussão nacional depois que a juíza Mônica Miranda, ao reconhecer um réu reincidente, soltou um comentário bem-humorado. Você aqui de novo? A cena, em um caso de porte ilegal de arma, foi gravada e postada nas redes sociais. Esse réu, ele tinha passagens por homicídio e tráfego, mas acabou sendo solto sem tornozeleira eletrônica. O tom descontraído da magistrada gerou um debate. Para alguns, humaniza o ato. Para outros, compromete a seriedade da audiência. A gravação divulgada por uma capitã da PM acendeu ainda mais as críticas. O episódio levanta uma reflexão. Até que ponto o bom humor pode estar presente em uma audiência judicial sem comprometer a formalidade do processo? O limite entre a proximidade e o excesso de informalidade segue como ponto sensível no exercício da magistratura. Inclusive, nós vamos deixar uma enquete aqui embaixo do episódio para saber qual é a sua opinião. Será que foi mera informalidade, sem problemas, ou tem sim um excesso de informalidade? Deixe sua opinião aqui embaixo e nos comentários. E por hoje é só, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que escutou a gente até o final. E amanhã, sexta-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente tá junto no nosso último episódio para fechar essa semana com chave de ouro. E se você ainda não bateu o ponto, bate o ponto aqui nos comentários, porque sua participação é muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada: Alana, Yuri, Gustavo Henrique, Dali Viegas, Fabrício Menezes, Ana Bia, Áurea Beatriz, Josi Rodrigues, Yuri Júlio, Suelen Rodrigues, Thales Afonso, Nadine Roberta, Ciborgue, Guilherme Chaves, Renato Martoni, Felipe Calou e Hanna. Muito obrigado a todos que comentaram. Inclusive, o Renato comentou aqui: estou de volta recuperado. O que aconteceu, Renato? Acho que a gente perdeu algum ponto da história aí, né? Mas espero que esteja tudo bem. Já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Tira um print do episódio, compartilha no Instagram e marca a gente no @lau.lera, que a sua participação faz muita diferença. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até amanhã.